O objetivo desse Evangelho de Mateus é apresentar Cristo, o Messias. Versículo 16: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido ou o enviado, aquele que os profetas haviam previsto que seria o Messias de Israel, o rei de Israel. Quando nós vemos uma eleição, como aconteceu aqui no Brasil recentemente, e nas anteriores também, uma coisa que a gente logo percebe é que o candidato geralmente contrata um profissional de marketing para criar uma biografia sem mácula para o candidato, esconder todos os familiares que não sejam muito adequados à sua biografia. Então, pinta um quadro bonito, né? Uma pessoa idônea em todos os sentidos, com uma linhagem correta e tudo mais. Enquanto isso, os candidatos adversários fazem o contrário, saem em busca de encontrar erros e problemas na linhagem do candidato. Então, de repente, aparece no jornal que o candidato tinha uma filha que ele teve na sua juventude, ou que ele praticou um tal ato, ou que fulano tem um irmão que é bandido e está preso. E aí começa aquela... Isso acontece aqui no Brasil, isso aconteceu também nas eleições nos Estados Unidos. Até hoje tem gente tentando descobrir as origens do presidente Obama dos Estados Unidos. Então isso acontece sempre que se quer promover uma pessoa, tentar ao máximo apresentá-la assim como sem nenhum problema na sua linhagem. Se o Evangelho de Mateus fosse um livro humano, fosse um texto que Mateus, digamos assim, fosse o profissional de marketing contratado para promover esse candidato de Messias agora para Israel, certamente seria diferente a genealogia que temos aqui. Ele procuraria esconder algumas coisas, ou aquelas que não daria para esconder, criaria uma redação que poderia maquiar um pouco os malefícios que alguns nomes poderiam causar à reputação desse candidato, por assim dizer. Mas uma das provas de que o Evangelho é realmente a palavra de Deus, inspirada por Deus, é que não tem maquiagem. Ninguém tenta esconder nada aqui. Pelo contrário, existem momentos aqui nessa genealogia que é trazido à tona o erro, ao invés de tentar mascará-lo. Então, quando nós vemos que Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará, nós sabemos como é que foi essa história, né? Tamar se vestiu de prostituta para poder dormir com seu sogro, com Judá. E isso está claro aqui. Poderiam ter pulado essa linha, né? Quando a gente chega em Ruth, nós vemos que é uma moabita, um povo que foi amaldiçoado por Deus, os moabitas, povo de Moabe. Mas ela está aqui agora, agraciada, com seu nome na genealogia. E é interessante que em alguns momentos ele vai falar dos homens da linhagem, em alguns momentos das mulheres, e justamente mulheres aqui que não precisariam estar, né? Mas estão. E, por exemplo, no versículo 5, e Salmão gerou de Racabe ou Raabe a Boaz. Nós sabemos que Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. E essa era uma que devia ter sido escondida da linhagem. E mais adiante, quando chega em Jessé, que gerou ao rei Davi, no versículo 6, e o rei Davi gerou a Salomão de Batseba. Poderia ter sido simplesmente assim. Por que é que o Espírito Santo foi lembrar de Urias aqui? Por que é que precisava falar do marido de Batseba, que foi traído por sua esposa e a qual foi seduzida pelo rei Davi? Então, ao invés de simplesmente passar por cima disso, falar, vamos escrever de forma mais simples, não. O rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias.
Isso como se mexesse de novo lá na ferida do que Davi praticou lá atrás. E assim vai, porque isso aqui, na realidade, Deus não está tentando mascarar nada. O Filho de Deus viria da linhagem humana, obviamente não da linhagem de Adão, não no sentido de receber o pecado, a natureza pecaminosa de Adão. Mas todas essas pessoas entram na sua genealogia como pessoas agraciadas por Deus, pessoas que não tinham mérito próprio, pessoas que Deus escolheu e Deus, na sua graça e misericórdia, salvou. Deus cobriu o pecado que poderia estar aqui implícito nessas pessoas para trazer o seu Filho ao mundo. Porque é Cristo, é a pessoa de quem fala o Evangelho. As outras são simplesmente seres humanos como qualquer um, que estão aqui quase que declarando: vejam, Deus escolheu enviar o seu Filho de uma linhagem humana que é falha, como todos os homens. Mas ele nasceu dessa linhagem, porém sem pecado, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Essa mesma que nós estamos lendo em Mateus, Evangelho para os judeus. Então a genealogia vem desde Abraão, e vai até o nascimento de Cristo. E se a gente for ver até Davi, a genealogia até Davi, antes é colocado o quê? Introduzido duas mulheres gentias, que é Ruth e que é Raab. Os judeus leem isso e eles sabem que Deus colocou para gerar Davi, o rei Davi. Na geração do rei Davi teve duas mulheres que eram gentias, já mostrando que Deus já estava olhando para os gentios. Moabe era a filha mais velha entre Ló, e a sua filha mais velha teve relação com Ló e saiu Moabe. E nós vemos lá Tamar, que teve relação com seu sogro. Por que Deus fez isso? Nós não sabemos, mas Deus mostra o que nessa genealogia teve alguns percalços, não sei se é essa a palavra, mas que foi proposital, que ele colocou. Então os judeus também não podem esconder essa genealogia, não dá para eles esconder. Nem se eles quisessem limpar, como o Mário falou, limpar a ficha, não dá, porque é essa a genealogia. E nós vemos em Hebreus, que fala que Jesus veio de Judá. Realmente, ele veio de Judá, com o que teve relação com a sua nora. Ele era judeu porque na linhagem de Jesus estava lá Judá, que teve a relação com sua nora. E a palavra fala em Hebreus que que Cristo não era nem da levita para ser sacerdote, Ele era da tribo de Judá. Então mostra lá Cristo de Judá. Por isso que ele era judeu. Cristo era realmente judeu, porque ele vinha da tribo de Judá. Uma coisa bonita também a gente notar que os evangelhos, cada um tem um sentido e foi direcionada a um grupo de pessoas. E nós vemos aqui que os judeus esperavam o Messias e tinham muitas provas na lei, nos profetas. E eles tinham um caminho que poderia ser traçado se diligentemente tivessem seguido e acreditado em Deus. Mas nós vemos que Deus quis confirmar as suas profecias e dar um relato então muito específico da genealogia até chegar a Cristo.
E nós vemos também isso como uma coisa muito importante, como base da fé de cada cristão. Nós vemos no Evangelho de João, por exemplo, no primeiro capítulo também, aqui o Espírito Santo nos fala quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Embora vindo como homem, no primeiro versículo do Evangelho de João fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então nós vemos que aqui não deixa dúvida alguma para a fé. O homem incrédulo, ele vai querer criar teorias, hipóteses. Hoje em dia nós vemos até que eles estão já falando que na verdade Cristo não era Deus, mas se tornou Deus em algum momento da sua vida. Então nós vemos quantas loucuras o homem inventa para não aceitar a palavra de Deus. E isso é muito importante porque sempre nós vemos que alguém, através da obra de Deus, nos levou a Cristo. E mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 35 em diante, fala assim: no dia seguinte, João estava outra vez aqui, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. E no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então aqui nós vemos que apesar dessa, na verdade é uma misericórdia de Deus para com o seu povo, de traçar toda essa genealogia até chegar à pessoa de Cristo, visto que Cristo era o Verbo de Deus, era próprio Deus. E o que nós vemos? Homens judeus que por alguma razão buscavam, esperavam a vinda do Messias, porque eles mencionam aqui
que quando vem a Cristo eles se referem a Moisés e os profetas, então eles não eram qualquer um que estava assim parado, sem se preocupar com as coisas de Deus. Eles aparentemente se preocupavam sim e esperavam o Messias. Mas na hora que chamam Natanael, o que ele fala? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E às vezes nós vemos, ao pregarmos a palavra de Deus, ao falarmos de Cristo, é o que nós ouvimos. E isso aí é lenda, história. E as pessoas viram o nariz, né? Dobram o nariz para Cristo e para os seus próprios destinos de suas almas. Mas nós vemos aqui que misericórdia de Deus em falar diretamente, antes que Natanael falasse qualquer coisa a ele. Ele fala uma verdade que tocou fundo no coração de Natanael, porque somente Deus poderia conhecer o que se passava no íntimo do coração do ser humano. E isso muitas vezes nós esquecemos. Nós que um dia fomos também trazidos por alguém que, apesar da nossa descrença, apesar da nossa batalha de ir contra Deus, um dia alguém nos falou, vem e vê. E isso que nós às vezes falhamos ao passarmos a pessoa de Cristo para os outros. Às vezes para os nossos próprios irmãos, às vezes para os nossos próprios filhos, às vezes para os nossos próprios familiares. Deixamos de passar a realeza de Cristo. Deixamos de passar que Cristo é o nosso Salvador. Era Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E passamos às vezes levianamente. E muitas vezes é por isso que muitos não dão valor ao que passamos. Porque para nós mesmos a pessoa de Cristo não é tão importante ou tão valorosa como deveria ser. E aqui nós vemos Deus então, através da pessoa de Cristo, tocando num dos seus. E tocando fundo no seu coração, assim como Ele tocou em cada dia, em cada coração, no dia em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Ao ouvirmos que Deus nos conhece, a ponto de saber tudo sobre nós, porque às vezes nos chegamos a Cristo apenas para suprir as nossas necessidades mais imediatas. Ou estou passando por uma necessidade, estou doente, ou estou sem dinheiro, coisas desse tipo. Como, por exemplo, vemos hoje na cristandade. A cristandade busca um conforto físico, um conforto material. Não busca a pessoa de Cristo. E essa diferença entre muitas religiões. Muitas religiões são até parecidas com o cristianismo. Falam de boas coisas, de boas obras, mas colocam essas coisas como meio para se chegar a Deus. Mas nós vemos que o único meio de se chegar a Deus é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa bendita em que nós vemos aqui no nosso capítulo de hoje, ser descrita até a sua chegada ao mundo, provando sim que Moisés e os profetas falaram concernente o que ouviram de Deus. E a palavra de Deus foi cumprida. Por isso é digna de toda aceitação, de toda submissão. Apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de toda a nossa debilidade em passar quem é a pessoa de Cristo aos outros. Esse rico nome está sendo apresentado aqui, os irmãos têm mencionado, como
o rei de Israel, estava provando que aquele juramento que Deus fez num determinado momento a Davi, que do fruto do ventre ia colocar alguém nesse trono, está sendo dito aqui. Porque no versículo 1 fala: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ou seja, está provando que ele era filho de Davi. Salmo 131, 11. É mais ou menos isso que eu estou falando. Salmo 131, 11 fala: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. 131, 11. Perdão, 132, 11. Desculpa. Fica até a noite inteira procurando. 132, 11. Perdão. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Estou pensando, Deus determinou algo, e aqui Ele está mostrando no Evangelho, e está provando que Jesus era filho de Davi, ou seja, descendente, era o rebento de Davi. Lê Jeremias também 23, por favor. Jeremias 23, versículo 5. Essa apresentação do Senhor Jesus como rei de Israel. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. E segue. O contexto é esse. E Isaías 45, a gente vê o que Deus está fazendo. Isaías 46 é um outro contexto, ele está falando de outra coisa, aqui estou fazendo uma aplicação. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 46, 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Pensando, o Deus, esse Deus, ele determinou algo. Ele vai glorificar seu Filho. E aqui ele está apresentando o Senhor Jesus como rei. Está provando aquilo que os profetas tinham dito no Velho Testamento. Versículo 17 fala assim: de sorte que todas, Mateus 1, 17, desculpa. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações.
esse Deus que nós vemos aqui é o mesmo a quem nós chamamos de Pai, que está cuidando de nós, que nos está suprindo hoje por sua palavra, algo do Senhor Jesus. E lembrando de Jó, quando Jó fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, ou dos teus planos podem ser frustrados. Então Deus está falando, determinou algo e Ele está fazendo. E aqui Ele está provando, através das gerações, e como os irmãos falaram, imagine só, quantas coisas aconteceram. A gente conhece pouco dos outros nomes, mas muitas coisas aconteceram. Quanto mais nós vamos vendo, parece que o Senhor vai nos revelando algo a respeito dessas pessoas que estão incluídas nessa genealogia. Quantas coisas e situações, circunstâncias foram permitidas e que Deus determinou para que chegasse no final dessas 14 gerações e fosse provado que Jesus era o Cristo, era o filho de Davi, que tinha sido profetizado, dito pelos profetas, e nada pode impedir o que Deus quer fazer. Por exemplo, nós estamos esperando o Senhor Jesus agora. Nada vai impedir. Quando Deus quiser, nós vamos estar na presença dele. Nada, nem nós mesmos podemos impedir. Então dá uma certeza lendo essa genealogia, não que nós não tenhamos certeza, a certeza que o Espírito Santo que habita em nós dá, mas nos dá essa certeza de que é com esse Deus grandioso, de que nós temos ouvido, falado, com o conhecimento que Ele nos tem dado também, é que as coisas se sucederão, porque estão escritas e determinadas na palavra de Deus, aquilo que Ele determinou, e nada vai ser mudado. Então é muito encorajador iniciar já esse Evangelho com enfoque no Senhor Jesus, olhando sobre esse aspecto de filho de Davi, rei de Israel, descendente da tribo de Judá, que é apresentado não só aos israelitas e a nós hoje também. A gente poderia dizer que tinha tudo para não dar certo, né? Em cima disso que o Pisinato falou, tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para Cristo não vir ao mundo. Quando a gente analisa cada pessoa aqui dessa linhagem, começa por Abraão, que gerou Isaac. Como que Abraão gerou Isaac, se a mulher de Isaac já estava velha, com 90 anos, 80 e poucos anos, eu não lembro agora? Mulher de Abraão. Ela estava estéril. Como é que saiu esse Isaac, né? E aí a gente segue por exemplo, daí vem Jacó. Ué, mas como é que Jacó gerou a Judá? Jacó escolheu casar com Raquel, não com Lia. Mas aí na noite o pai de Raquel colocou Lia lá na barraca dele, nem percebeu, e nasce então Judá de Lia, que não era para estar Lia na história. Então, já na primeira vez não era para dar certo com Isaac, na segunda vez já com Judá não era para dar certo. Aí a gente vê Tamar, não era para dar certo também, porque não tinha linhagem. E de repente está aqui a linhagem aparecendo. E vai, eu não sei quanto a Farés, a Esrom, a Arão, não sei como é que teria sido, mas Ruth também. A gente vê também um caso que não era para ter dado certo, né? Como é que foi Ruth, uma moabita, e de repente ela vai lá se unir a Boaz, e como é que Boaz olha com compaixão para com ela, e que ela não era para ser vista assim com compaixão, ela era uma estrangeira, de um povo estranho a Israel, não valia aquilo. E aí nós vemos o pecado de Davi, e o pecado de Davi gera então aquele filho que nasce, que morre, né, depois, mas Deus ainda assim, na sua misericórdia, vem e traz um outro agora, dessa que foi mulher de Urias, e me parece que tem uma aqui, eu não sei, os irmãos me corrijam se eu estiver enganado, não sei se é Asa,
que ficou escondido no templo, não? Não tem um desses da linhagem que foi escondido porque queriam matar todas as crianças da linhagem real e alguém esconde então aquela criança. É? Eu acho que é Josias 11. É o versículo 11, é Josias. E alguém esconde, então toda a linhagem real foi morta, sobrou uma frágil criança. E de repente ela está aqui na genealogia. Eu acho que se a gente pegasse esse capítulo aqui, daria para ficar 2015 inteiro só olhando quantas vezes não teria dado certo do Senhor Jesus vir ao mundo. No entanto, Deus tinha a sua mão sobre cada evento aqui. E assim como o irmão falou, Ele tem a sua mão sobre nós e cada evento que acontece na nossa vida. Nós estamos aqui hoje, todos aqui devem ter um exemplo ou dois para dizer assim: se eu tivesse virado para a esquerda ao invés de virado para a direita, eu não estaria aqui. Ou se eu tivesse feito tal coisa e não feito a outra, eu não estaria aqui, eu não estaria hoje salvo, eu não estaria hoje congregado ao nome do Senhor. Todos nós temos uma história assim, que num determinado ponto, Deus virou a nossa mão, virou o nosso olhar, Deus fez alguma coisa que nos trouxe para Ele. E que bendito é sabermos disso, né? Que ótimo, que alegria é sabermos que nós somos cuidados, e tão cuidados quanto o próprio Filho de Deus, porque o cuidado dele para com Cristo, que tinha tudo para não dar certo, desde o Jardim do Éden já começou lá, Satanás não querendo que viesse um e tomasse o seu lugar de administrador da criação, que foi o lugar que Deus tinha colocado inicialmente Satanás, e vem toda a história de Israel, até quando o Senhor Jesus nasce, nós vamos ver mais para frente, as crianças serem mortas, e como que ele escapa? Mas Deus tinha o seu olho em cada evento, para que hoje nós tivéssemos esse Salvador, que foi cuidado para chegar até nós. E a precisão também da palavra de Deus, porque, que nem no versículo 6, que foi mencionado, fala assim: Jessé gerou ao rei Davi. Salomão era rei, e o rei Davi gerou a Salomão. Então, mais uma vez, para fortalecer esse aspecto que está sendo mostrado do Senhor Jesus como rei, que era no versículo 1 fala filho de Davi, e no versículo 6 fala ao rei Davi. E outra precisão, os irmãos sempre colocam na pregação do Evangelho, ou em outros lugares, outras vezes, eles falam esse versículo 16 também. Fala assim: e Jacó gerou a José. Não fala que José gerou a Jesus, né? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Interessante, né? Ele não fala que é marido de Maria. Outra coisa, nós vemos também a forma como o Senhor Jesus aqui foi apresentado. O povo de Israel, a quem ele foi enviado como o rei, que deveria ser aceito como tal, era ignorante e não o recebeu como tal. Herodes com irritação, os sacerdotes, os escribas com indiferença. E quem foi que deu valor à pessoa de Cristo quando nasceu? Uns poucos magos, gentis que vieram por direção divina, seguindo a estrela, sinal que Deus colocou, e vieram a ele trazendo presentes de adoração. A quem foi anunciado? Aos governantes, aos reis, não, aos pastores. E é por isso que nós vemos, é uma característica de Deus. Assim como o Senhor Jesus parecia um João ninguém para Natanael, e a hora que ele fala, se revela, ele fala o que ele estava fazendo debaixo da árvore. Ele é assustado, então fala imediatamente que ele era o Cristo. E o Senhor Jesus, calma, você ainda não entendeu, você não me conhece ainda. Você vai ver, se isso aí te chocou,
de uma maneira boa, podemos dizer assim, você não viu nada ainda. Ou seja, Deus, na sua soberania e graça, estava trazendo a pessoa do seu Filho, aquele a quem ele fala, o próprio Senhor Jesus fala. Você vai ver anjos subir e descer, relatando o sonho de Jacó. Ou seja, ali na presença deles estava a pessoa e o único ser possível de cumprir as demandas de Deus através da sua obra. E de poder fazer com que o ser humano voltasse a ter relação com Deus. Era demais de importante. E o que o homem... E o que significou para o homem o nascimento de Cristo? Então nós vemos que obra maravilhosa a vinda de Cristo ao mundo. E como Deus, em sua graça e misericórdia, pôde em toda a sua paciência mostrar em vários aspectos, para que não houvesse dúvidas em nossos corações.